Olá, tudo bem? Estamos de volta com a nossa websérie em parceria com a B3 e hoje a gente vai retomar o tema do último vídeo com o ESG. Eu sou Thaís, diretora de Mercado de Capitais, RI da Mitre. Estamos aqui com Eduardo Galescas, nosso gerente de ESG, para tocar esse bate-papo com a gente. Edu, eu sei que tem alguns índices que avaliam a pontuação das empresas para a gente ter uma comparabilidade de uma quanto a outra. Você podia comentar um pouquinho desses índices, quais são, quais as diferenças e por que é importante a gente ter eles? A gente tem alguns índices e a gente tem outras ferramentas também que são comparativas, né? São inúmeras as ferramentas, mas eu vou falar aqui especificamente das mais relevantes, né? Mais conhecidas, vamos dizer assim. Então a própria B3 realmente tem o ICO2, né? Que foi acho que o primeiro índice criado, que ele basicamente ele traz para o índice, né? Quem tem uma gestão de mudanças climáticas, né? Quem faz os inventários, quem mede suas emissões de gás de efeito estufa, e está dentro de um critério lá de seleção deles, né, da B3. E a gente tem o ISE, né, que é o índice de sustentabilidade empresarial da B3, que é mais complexo e ele mede algumas esferas de conhecimento da companhia, né? Ele é um índice mais, vamos dizer, ESG, né? Então ele já pega algumas outras questões além só das mudanças do clima. Então ali a gente consegue responder, né, no questionário do ISE e entender como que a gente está em termos de governança, em termos de capital humano, capital social, gestão dos itens de meio ambiente também, além dessa questão de mudanças climáticas que é super relevante, que o ISE traz de uma outra ferramenta que eu ia comentar também, que é o CDP, que é uma ferramenta também preenchida, né, num questionário como o ISE, mas de uma outra instituição, muito focada nesse item, né, de como a empresa faz a gestão das suas mudanças do clima, né, dos seus riscos climáticos, com uma ótica de olhar ali de investidores. O ISE aproveita essa avaliação do CDP e incorpora junto com os questionários dele próprio para poder fazer para compor essa nota, né, e trazer as empresas ou não para essa carteira do índice. Você comentou um pouquinho agora de investidores, né? Como que os investidores olham para as empresas que tem uma governança maior em ESG, uma aplicabilidade maior, e se você vê diferença dos investidores nacionais para os investidores estrangeiros? Porque eu imagino que a gente ainda está numa fase de maturação. Isso está correto ou o meu entendimento está um pouco errado? Sim, vamos dividir em duas, né, a resposta. Acredito que os investidores, pelo que eu percebo, né, os investidores internacionais, eles estão mais maduros, né, quanto a isso, então já exigem muito mais das companhias, até pelos mercados que eles estão inseridos, né? O mercado europeu ele já é muito mais maduro nessa questão, então naturalmente os investidores exigem muito mais das empresas nesse sentido. Aqui no Brasil, os investidores começaram a olhar para isso mais recentemente, então a gente já tem algumas demandas nesse sentido, né? Mas nada ainda super, né, relevante, né? Eles começaram a olhar, tem algumas casas que já olham um pouco mais profundo, mas o importante é que todo mundo está olhando. Por mais que não dá para afirmar se todos estão tomando alguma decisão com base nessas informações, acredito que todo mundo já está olhando pelo menos, e nesse ponto é super relevante ter as informações disponíveis para que eles consigam olhar, né? Diferentemente de no passado, quando os investidores olhavam basicamente para formulário de referência, né, DRE, isso, agora o nosso relatório de sustentabilidade e outras formas de divulgação das informações não financeiras, elas se tornam cada vez mais importantes para dar esses insumos para os investidores conseguirem compor lá a análise deles e tomar essas decisões com base também nessas outras variáveis. Até puxando isso que você falou, o relatório de sustentabilidade. A gente, inclusive, divulgou o primeiro esse ano. Eu vejo uma crescente das empresas divulgando o relatório. Qual que é a importância desse relatório perante as divulgações normais? Porque ele é uma divulgação acessória. Só que tem ganhado cada vez mais corpo e cada vez mais atenção justamente pelas métricas de ESG que ele contém dentro. Exato, o entendimento tá perfeito. Assim, essas informações não financeiras, elas são fundamentais para acoplar na análise financeira, né? Então a gente consegue enxergar riscos que a análise puramente financeira
não consegue dar. Essa análise dessas informações não financeiras, elas vão enxergar os riscos e como esses riscos estão sendo geridos para que eles não se materializem, né? Ou se materializarem, sejam mitigados de alguma forma e consigam também demonstrar uma certa consistência em termos de estratégia, de desenvolvimento, né? de continuidade de negócio, vamos dizer assim, porque para continuidade de negócio não basta você ser sustentável financeiramente, né? Você precisa ter meio que aquela licença social de operar, que a sociedade te dá nas regiões que você atua. Então tudo isso a gente consegue enxergar com essas informações não financeiras. E para terminar, tem uma palavrinha que tem aparecido muito ultimamente, que é greenwashing. Você podia explicar para a gente o conceito e qual que é o impacto disso? Vamos lá, greenwashing, né, o próprio nome diz, né, ele é você fazer uma lavagem ali numa informação. Então, ele não é só aplicado a questões verdes, né, como o próprio nome diz. Então, você tem o greenwashing, você tem o social washing, você tem sustainability washing, você tem vários tipos de divulgação errada, né, vamos dizer assim. E basicamente consiste nas empresas divulgarem aquilo que elas não fazem. Ou elas fazem de uma forma mais tímida e divulgam alavancando demais o resultado, né, para dar uma importância muito maior a uma ação muito pequena. Então isso realmente é um ponto super de atenção da gente aqui, né, mas ela tem que ser olhada por todo mundo no mercado, porque só se todo mundo se unir para combater esse tipo de prática é que realmente o mercado vai combater esse tipo de prática. Obrigada, Edu, por dedicar seu tempo, explicar para a gente um pouquinho desse tema que tem aparecido tanto no nosso dia a dia, que é ESG. E obrigada a todos vocês que assistiram até aqui, participaram desse vídeo conosco. Espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouquinho do que é ESG para vocês e que vocês usem esse conceito no dia a dia.